Apresento a você a palestra ministrada pela pastora Damares Alves em defesa da vida e da família, que fala da nossa luta dentro do Congresso Nacional contra as medidas de desconstrução dos valores cristãos da sociedade brasileira. A pastora Damares Alves, assessora parlamentar no meu gabinete em Brasília, tem ido aos 4 cantos dessa nação alertando para os riscos que sofre a família brasileira. Mas quais são esses riscos? É isso que ela vai explicar nesse vídeo. Na primeira parte, você vai conhecer as políticas públicas voltadas para descriminalizar o aborto, a eutanásia, o uso de drogas, estimular a pedofilia, a prostituição, a erotização de crianças antes mesmo dos 10 anos de idade, entre outros assuntos. Na segunda parte, ela vai tratar da família brasileira indígena. Você saberá a fundo sobre a política indigenista que prefere, em nome da preservação cultural, ignorar o infanticídio dos pequenos índios. São riscos sérios, reais e iminentes. Por isso, peço a sua atenção para assistir essa palestra e também para compartilhar, repassar aos seus amigos e aos seus familiares. Lembrando que produzi outros 2 vídeos. Um sobre o PNDH3, Sua Família Corre Perigo, e outro sobre a reforma do Código Penal, o perigo mascarado. O meu desejo é que você também se incorpore à nossa luta. Para mais informações, visite a minha página na internet www.harolddeoliveira.com.br. É uma alegria estar aqui. Eu me emociono muito quando eu venho falar para um público em que eu identifico que é um público voltado à proteção da vida e da família brasileira. Me emociono e ao mesmo tempo eu me preocupo, porque enquanto vocês estão aí investindo tanto na proteção e na defesa da família, há pessoas dizendo que vocês não são normais. Estão falando muito mais, não só apenas que vocês não são normais, vão além. Estão dizendo que vocês têm que ser destruídos, que vocês precisam ser eliminados. Talvez alguns comecem aqui a falar agora, não, a senhora está exagerando, as pessoas não vão tão longe, vão sim. E infelizmente quem está dizendo que a família brasileira tem que ser destruída não é um grupo qualquer. Infelizmente isso nós encontramos num decreto presidencial. Está sobre nós, está em vigor nesta nação, está em plena execução um decreto presidencial que diz que a família brasileira tem que ser destruída. Acho que eu estou exagerando? Vou mostrar para vocês. O decreto presidencial do que eu me refiro é o 7037/2009. E aqui vem minha primeira dica. Um decreto presidencial que foi escrito no dia 21 de dezembro de 2009. Olha a data que ele foi escrita. Vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, quando a família estava toda preocupada e com os olhares voltados para as festas natalinas, festas de finais de ano, quando os grupos religiosos estavam todos organizando as suas festas, o Brasil é surpreendido com uma brincadeira dessa. Mas o que esse decreto diz com relação à família? Vou mostrar para vocês. Decreto presidencial 7037/2009 diz o seguinte, no objetivo estratégico 5, na ação programática D, está dizendo o seguinte, desconstrução da heteronormatividade. Vamos ler de novo? Desconstrução da heteronormatividade. Deixa eu traduzir. Destruição da heteronormatividade. Deixa eu falar mais claro. Destruição da família tradicional. Nós nunca podíamos imaginar que nós teríamos sobre essa nação um decreto presidencial que está regulamentando, influenciando e norteando todas as leis novas que surgiram a partir de 2009 e todas as políticas públicas em execução hoje. Sempre soubemos que este país tem uma influência enorme da teoria da desconstrução. Nós sempre soubemos que as legislações nos últimos anos que estavam sendo construídas, elas tinham uma influência do movimento de desconstrução, a teoria queer, mas nunca usaram de uma forma tão clara. As coisas aconteciam de uma forma meio camuflada, muito discreta, mas tiveram a ousadia, foram longe demais em usar a palavra desconstrução. Não conhecemos em nenhum outro país do mundo que se use a palavra desconstrução como foi usada aqui
num decreto presidencial. E está lá, desconstrução da heteronormatividade. Eu até ficaria quieta, não aceitaria, mas me conformaria se tivesse escrito ali a construção da homonormatividade. Mas eles querem muito mais que construir no Brasil a homonormatividade. Eles querem pior, querem destruir a heteronormatividade. Isso me preocupa muito, mas eu gostaria que logo esta nação tivesse um outro decreto presidencial. Sou cristã, sou pastora, e o meu livro de regra e fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. E lá na Bíblia eu encontro um versículo, lá no livro de Daniel, que quando Daniel saiu da cova dos leões, uma das mais lindas da história da humanidade, quando ele saiu da cova dos leões, o rei Dario escreveu um dos mais lindos decretos da humanidade, em que ele diz o seguinte, que todos os povos do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. Meu sonho como pastora, meu sonho como mãe, meu sonho como educadora é que logo, logo nós tenhamos um outro decreto presidencial nesta nação que não fale que é para se destruir a família brasileira. Meu sonho é que logo nós tenhamos um decreto presidencial que diga o seguinte, que todos os povos nessa nação chamada Brasil, que todos os povos desse país se levantem, e são muitos povos, contando com os tradicionais, nós temos mais de 220 povos nessa nação, que todos os povos se levantem em amor e em defesa à família brasileira. Sonho. Podemos chegar a isso? Podemos. E é uma esperança, e nós estamos lutando por isso. O que me move a andar pelo país inteiro, nos últimos anos, nos últimos meses, e o que me faz ir a igrejas, a universidades, comunidades, é um outro versículo que está na Bíblia, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 8. Abre a tua boca em favor do mudo, em favor dos que não podem se defender. Esse versículo diz mais, em outras versões, erga a tua voz em favor daqueles que não falam, daqueles que não podem falar. E eu ergo a minha voz nesse momento, eu obedeço uma ordem, dizendo o seguinte, temos que nos levantar em defesa da família. Mas é só a família brasileira que corre risco aqui no Brasil? Não. A vida humana também está correndo risco. E mais, a liberdade religiosa também corre risco aqui no Brasil. Eu sou assessora jurídica lá no Congresso Nacional. Eu sou assessora jurídica de uma frente parlamentar que cuida das demandas que referem-se à vida. Tenho a honra de estar trabalhando e de ser assessora jurídica de um dos parlamentares que mais atuam na defesa da vida e da família, o deputado Harold de Oliveira. E no dia a dia nós fazemos um monitoramento de tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. A nossa lista hoje tem mais de 870 propostas de lei que estão tramitando na Câmara, no Senado, em Assembleias Legislativas, na Câmara de Vereadores. Fiquem atentos, irmãos, as pessoas que estão me ouvindo, porque nem tudo está só no Congresso Nacional, também nas câmaras de vereadores do Brasil, nas Assembleias Legislativas do Brasil, mas a gente também tem acompanhado o que tem acontecido em forma de políticas públicas nessa nação. Eu podia trazer aqui hoje uma lista com mais de 870 propostas. Vocês iam ficar impressionados com o que eu tenho, mas eu vou trazer apenas um projeto de lei. Eu podia trazer os outros 870, mas eu vou falar para vocês de apenas um projeto de lei que está tramitando hoje no Congresso Nacional, que afeta diretamente a vida humana, a família, a igreja, a liberdade religiosa e as liberdades fundamentais, as liberdades individuais nessa nação. Vou dizer para vocês, que projeto de lei é esse? Aonde ele está? Nós já temos um decreto presidencial. Nós já temos aqui um decreto que está em vigor, que nos preocupa, um decreto que tem nos colocado em situações delicadas nessa nação. Mas eu vou dizer agora para vocês de uma proposta que está lá tramitando no Senado Federal. Que proposta é essa? Eu quero dizer para vocês do projeto de lei 236/2012. Que projeto é esse? Reforma do Código Penal Brasileiro. Já ouviram falar sobre isso? Com certeza todos vocês já ouviram falar sobre isso. Esse projeto de lei, ele entrou no Senado Federal em 6 de julho, entre 6 e 7 de julho de 2012, novamente às vésperas de um recesso parlamentar.
Assim como o decreto presidencial 7.037 foi escrito durante o recesso parlamentar, quando os parlamentares cristãos, pró-família, pró-vida, estavam indo para suas casas, estavam deixando o Congresso Nacional no recesso, o Brasil foi surpreendido com aquele decreto presidencial. Agora, os mesmos parlamentares que fazem o enfrentamento na defesa da vida e da família são surpreendidos no Senado com o projeto de lei da reforma do Código Penal. Nós sabemos que o Código Penal brasileiro precisa ser mudado, precisa ser atualizado. Ele é de 1940. Há muito tempo que o Congresso Nacional está querendo fazer a reforma. Mas eles não tomaram a iniciativa, porque sabiam que iam tocar em pontos muito polêmicos. Mas o que eles fizeram agora nessa legislatura? Sob a influência do Plano Nacional de Direitos Humanos, do Decreto Presidencial 7.037, vamos reformar o Código Penal. E passou-se para a sociedade brasileira a ideia de que havia necessidade de reformar urgente para acabar com o crime no Brasil. Vai aqui uma dica. Não é criando mais leis penais que nós vamos acabar com o crime no Brasil, não. Não é criando novas leis penais ou aumentando penas que nós vamos acabar com o crime no Brasil. Nós sabemos que nós só vamos acabar com o crime no Brasil quando nós tivermos políticas públicas sérias. Nós vamos acabar com o crime no Brasil quando os nossos jovens tiverem acesso ao mercado de trabalho. Nós vamos acabar com o crime no Brasil quando nós tivermos educação de qualidade nessa nação, quando todos tiverem acesso à saúde. Mas nós vamos acabar com o crime no Brasil também quando os corruptos deixarem de roubar a verba pública, da segurança pública e encaminhar para verdadeiras políticas de segurança pública. Assim nós vamos acabar com o crime e com a violência no Brasil. Mas o Senado disse que nós tínhamos que aprovar urgente para acabar com o crime no Brasil. Entendemos necessário reformar o Código Penal, mas sabemos que ele não vai ser a única solução. E aí a gente começou a ver toda uma movimentação de que tinha que se aprovar correndo. Aí no dia 6 de julho, os juristas escreveram uma proposta para a reforma do Código Penal. Não foram os senadores que escreveram, não. Deixa eu dizer para vocês. Nenhum senador teve a coragem de escrever as besteiras que eu vou mostrar para vocês. Nenhum senador teve a coragem de afrontar a vida, a família, a sociedade brasileira e a igreja da forma como eu vou mostrar a vocês. O que eles fizeram? Chamaram um grupo de juristas que foram chamados os ilustres, os notáveis. E esses ilustres notáveis eram 17 homens, depois eles ficaram num grupo com apenas 16, falar em nome da sociedade brasileira. E eles não tinham nenhum direito de falar em nome da sociedade brasileira, porque não foram eleitos para isso, não tiveram o voto da população, não nos ouviram, não ouviram os grupos sociais, não ouviram os grupos religiosos, escreveram uma proposta. Mas a proposta que eles estavam escrevendo era tão ridícula, tão absurda, que os assessores cristãos, os deputados cristãos, inclusive o deputado Haroldo de Oliveira, que estava acompanhando todo aquele processo que eles estavam escrevendo, toda aquela proposta, nós não acreditávamos que a proposta fosse se transformar em projeto de lei. Ela era tão ridícula e ela tinha tantos absurdos, vou contar só um absurdo engraçado para vocês. Tá lá, os notáveis, os nobres juristas escreveram o seguinte: crime de lesão corporal, machucar alguém, agredir alguém, 6 meses de cadeia, a pena será 6 meses de cadeia. Aí eles criaram o capítulo de proteção aos animais. Machucar um animal, 4 anos de cadeia. Inclusive, a gente fala por aí, numa forma brincando, irônica, para vocês sentirem a realidade. Se o cachorro do seu vizinho te morder, tu bate no vizinho, porque são só 6 meses de cadeia. Porque se tu bater no cachorro, são 4 anos. Olha que absurdo! Olha como eles relativizam a vida, olha o valor que eles dão à vida humana. E aí a proposta foi apresentada para o Congresso Nacional, nós acreditávamos que o Senado não ia receber, em menos de 40 horas. Para nossa surpresa, o Senado Federal, às vésperas do recesso parlamentar, transformou aquela proposta absurda em projeto de lei 236/2012. Aí nós nos assustamos, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí os deputados e senadores saem do recesso e a gente ouve nos bastidores do Senado que era para aprovar isso até dezembro de 2012. Mas por que essa pressa? Não, para acabar com o crime no Brasil. Olha os argumentos. Vou dar uma dica aqui. Preste bem atenção e comece a questionar todos os argumentos
e todas as justificativas que se passa para a sociedade quando querem impor alguma coisa aqui. Deixa eu dizer, vamos liberar, vamos aprovar o projeto urgente para acabar com o crime no Brasil. E depois usar um outro argumento. Vamos aprovar até dezembro, queriam até dezembro de 2012. Sabe qual é o motivo? Dar de presente para o presidente Sarney, que era o presidente do Senado na época, a honra de entrar para a história como o homem que reformou o Código Penal. Eles pensam que nós somos idiotas, eles pensam que nós somos bobos. Tinham pressa de aprovar a reforma do Código Penal até dezembro de 2012, eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou mostrar por que eles tinham tanta pressa em aprovar a reforma do Código Penal. Nós fomos conversar com o senador Sarney, um grupo de parlamentares cristãos foi conversar com ele, teve uma reunião, ele entendeu a gravidade, ele entendeu que não podia e não devia aprovar tudo isso em menos de 6 meses, porque a reforma do Código Civil demorou lá na Câmara mais de 20 anos para ser aprovada. Aí agora pegam temas tão polêmicos que diz respeito à vida humana, a liberdades, a direitos individuais e querem aprovar em 6 meses. Mas vocês querem saber por que eles queriam aprovar correndo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu podia trazer uma série de coisas que esse projeto tem que afetam diretamente a vida humana e a família.